Donald Trump, o anticristo, apareceu de repente diante de mim, uma figura semelhante a um homem, e eu ouvi uma voz humana vindo do rio Ulai dizendo: Gabriel, explica esta visão para este homem. Então ele se aproximou de mim e eu fiquei extremamente assustado, e o grande chifre entre seus olhos era o primeiro rei. Os 4 chifres que apareceram quando o primeiro chifre foi quebrado. Isso significa que mais 4 reinos irão emergir deste país, mas não o poder do primeiro reino. Bem, mantém isso em segredo, é o que o anjo disse a Daniel, cumprindo assim a profecia, dizendo que vejo pessoas a correr daqui para ali. Isso se refere à onda de expulsões em massa que está sendo feita por Donald Trump. Haverá uma aliança entre a religião e a Bíblia, irmão, e eles vão enviá-la para Boli, e eles vão enviá-la para desaparecer. Eles vão substituí-lo por outro novo trabalho cheio de bobagens e completamente adulterado. Como muitos dizem que Donald Trump é o anticristo, outros cometem perjúrio e até juram que Donald Trump pode ser o anticristo. O que eles dizem está certo ou é apenas uma bobagem? Bem, hoje eu vou te dizer a verdade. Nem todo mundo se atreve a falar. Então preste muita atenção ao que eu vou te dizer, porque eu vou revelar-vos os mistérios das Escrituras. Primeiro ponto, dá-lhe como Luiz, assina. Se você ainda não se inscreveu, a primeira coisa que você deve entender é que o livro de Daniel, capítulo 8, versículo 15, diz assim: Quando eu, Daniel, estava pensando na visão e tentando entender o significado dela, de repente uma figura em forma humana apareceu diante de mim, e eu ouvi uma voz humana vindo do rio Ulai dizendo: Gabriel, explica esta visão a este homem. Então ele veio até mim e eu estava com medo e me inclinei até que minha testa tocou o chão, mas ele me disse: Filho, este homem, lembre-se que esta visão se refere ao fim do tempo. Quando ele falou comigo, desmaiei e fiquei no chão, mas ele me tocou e me fez levantar. Ele disse: Vou explicar-vos o que acontece quando a ira de Deus acabar. Ok, visão significa: o golfinho do tempo, o carneiro com 2 chifres, representa os reis da Média e da Pérsia, e o cabra é o rei da Grécia. E o grande chifre entre seus olhos é o primeiro rei, e os 4 chifres saíram. Quando o primeiro chifre é quebrado, significa que mais 4 reinos sairão da nação, mas não a força do primeiro reino. Quando o domínio desses reinos sofrer e o mal atingir seu auge, um rei arrogante e astuto assumirá o poder e se tornará poderoso, mas não por sua própria força. Ele será incrivelmente destrutivo e terá sucesso em tudo o que faz. Ele destruirá os poderosos e destruirá muitos. Entre o povo de Deus, devido à sua astúcia, o seu engano prevalecerá. Eles serão cheios de orgulho e a vida de muitos que vivem na confiança será tirada. O traidor enfrentará o príncipe dos príncipes, mas será destruído por ele. A visão da noite e da manhã vos foi revelada e é verdadeira, mas guarde-a em segredo, porque depois de muito tempo ela se cumprirá. Alguns acreditam que isso é uma alusão ao capítulo de Daniel. O capítulo 8 faz alusão a Trump porque diz que há um rei e um presidente sério, com um rosto duro como Trump. Mas não é o caso. Esta profecia está falando e tem um duplo cumprimento. Literalmente, é Nabucodonosor, o que significa é Nabucodonosor, e o espiritual que é profetizado. Ele está falando do anticristo, o papel que vai se levantar, mas não Donald Trump. Há muitos eventos proféticos que vão acontecer, onde alguém jura e falso testemunha que Donald Trump é o anticristo. Eles estão muito errados, porque o anticristo é um espírito que até agora Donald Trump não demonstrou, porque é esse espírito que se opõe a tudo o que é chamado de Deus, contra tudo o que é chamado de Cristo e ataca constantemente. Essa pessoa está tomando medidas só cumprindo a palavra literalmente, como eu disse em outros vídeos, a posição que você está tomando e as leis que ele está assinando e está mandando como exportação em massa, cumprindo o livro do Daniel. Ele diz que naquela época a ciência vai crescer. Ele vê as pessoas correndo daqui para lá, como os anjos falam para Daniel, e mantém em segredo.
Escreva se quiser, mas mantenha-o em segredo, pois essas são coisas que levam muito tempo até chegar a hora de concretizar o que está por vir. Então mantenha-o em segredo. Isto é o que o anjo disse a Daniel, cumprindo assim a profecia, dizendo que eu vi pessoas correndo daqui para ali. Isso se refere à onda de expulsões em massa que Donald Trump está e vai fazer, cumprindo assim a palavra de Deus. Outra profecia que eu te falei em outro vídeo, se você quiser, eu vou deixar com você. O último comentário abaixo aparecerá na tela. Eu falei no vídeo sobre o que aconteceu com o governo Donald Trump. Como Donald Trump é um instrumento bíblico, Deus escolheu seu irmão para cumprir seu livro de revelação e profecias bíblicas que começaram a se cumprir. Donald Trump é o chefe da engrenagem profética bíblica. Ele quer dizer o rei do sul. Sim, Donald Trump sempre foi o rei do sul, e a Rússia e seus aliados sempre foram o rei do norte, porque o profeta viu a profecia de Israel ao dar essa profecia. Ou alguém diz que ele escreveu da Babilônia, daqueles contornos, porque ele estava na Babilônia quando escreveu. Se você olhar para os contornos do Oriente Médio, ou melhor, a Europa estava a fazê-lo. Ou seja, o rei do norte ainda é o rei do norte e o rei do sul ainda é o irmão, ou seja, os Estados Unidos e seus aliados, o rei do sul. Geograficamente vemos como Donald Trump foi escolhido por Deus para cumprir essa profecia, cumprindo literalmente essas manifestações bíblicas. Irmão, você tem que ouvir a palavra. Eu tenho muitas profecias que Deus me mostrou que em seu tempo eu seria libertado da Terceira Guerra Mundial. Mas não é bom. Ouça, irmão, eu sei que a Bíblia diz que você acredita no meu profeta. Eu vou prosperar, eu sou profeta de Deus, tudo o que eu disse se cumpriu, tudo o que eu disse foi revelado a Deus. Hoje em dia, estou focado em fazer pelo menos alguns desses episódios esclarecendo as coisas através da palavra, porque há muitos mal entendidos. Eu vi alguém postando um vídeo dizendo, não, cara do presidente, esse Donald Trump é o anticristo. Isso é uma mentira do diabo. Irmão, Donald Trump não é o anticristo. Se você lê essa passagem com atenção, você percebe que Daniel está se referindo ao anticristo, não a Donald Trump. E esse é o personagem. Ele derrotará muitas nações, irmãos, com sua sabedoria e estratégia humana. Mas um dia ele terá que enfrentar o Rei dos Reis. Na verdade, a visão do pote de cabra é a mesma. É um chifre que sai de um chifre, irmão. Uma visão que nem mesmo o próprio Daniel entende. Um anjo que Deus deve enviar para explicar a ele. Ouça com atenção o Daniel explicar. Olha, esse personagem é esse irmão. Eu volto para respirar. Ele literalmente faz alusão a Nabucodonosor. Mas espiritualmente e analogicamente, isso vai passar por um longo tempo, porque há profecias progressivas que se cumprem em seu tempo, mas as profecias do fim do mundo continuam a cumprir-se neste tempo, porque a Bíblia é um mistério. A Bíblia não é algo que você pode ter estudado há muito tempo. Eu te expliquei? Não, irmão. É um mistério que você não pode aprender, eu já disse centenas de vezes, e você também não pode estudá-lo assistindo documentários do History Channel, ou porque uma pessoa religiosa vem explicar para você. Não. A Bíblia é muito mais profunda, daí o mar. Na Bíblia está escrito tudo o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Se você tem o Espírito de Deus, quem é aquele que revelou a Bíblia? Porque a Bíblia é o Espírito. Por isso a Bíblia diz que ela não vai brincar naquele dia, a palavra vai brincar conosco, porque eles são o Espírito. Então vemos que Daniel não se refere ao Gênesis do mal, mas ao anticristo, literalmente esse personagem, um homem pecador. Você não vai ver muita gente, irmão, ele vai ter sabedoria mundana, irmão, ele vai ter sabedoria muito poderosa, ele vai lutar contra muita gente, ele vai realmente vencer muita gente, ele vai vencer muita gente, mas apesar disso ele diz que vai colidir com o príncipe dos príncipes. Quem é Jesus? O príncipe dos príncipes. O príncipe Pasti estava com o homem que não estava, não ouviu bem, certo? Não Donald Trump, mas o anticristo, literal. Esse personagem será o anticristo, que foi até Trump no início. Ele é Jesus. Ele o destruirá com suas palavras, com a luz de sua boca que sairá. Uma espada escreveu o livro do Apocalipse, que ele e seu irmão foram avaliar. Jesus queria julgar o pecado do homem com palavras, porque as palavras são espada.
E ele disse: uma espada sairá da boca dele para julgá-lo, irmão. A palavra de Deus é uma faca de dois gumes. Como diz Lavivi, a palavra representa a espada, como o próprio apóstolo disse. Então, muitas pessoas estão confusas, mas as coisas que as pessoas explicam não são. Na verdade, eu vi alguém falando isso, mano. Não aquele que se refere ao Trump, não é assim, mano. Tem que ter cuidado com o que um diz, porque, amém, o que você sabe da boca de um pode condenar Então, irmãos, Deus me mostrou algumas coisas, e eu também vou falar sobre a Terceira Guerra Mundial. Eu te disse, irmão, eu te disse o que vai acontecer com a administração de Donald Trump. Tem muitas coisas que tenho que falar para ele, Deus já me mostrou, vou fazer vídeo para ele, parágrafo após parágrafo, mas agora estou esclarecendo algumas coisas com essa palavra. Muita gente diz que esse homem é o anticristo, não o anticristo. Ele nem sequer tem um espírito de anticristo, porque o anticristo é um espírito, se você não sabe. Muitos anticristos surgiram por causa de um espírito irmão, e muitos governadores como Nero, como Führer, se a mesma Alemanha, quem mais, irmão? Muitos já saíram, dezenas de anticristos, irmãos do povo, que tem esse espírito, porque é um espírito, e agora o anticristo é um pecador, e vocês e eu sabemos que ele vai se manifestar com um governo. Algumas pessoas dizem que não, né? O anticristo é um sistema, não um sistema, mas um espírito. Um sistema é o falso profeta das nações, um sistema, um agregado de nações. É a primeira besta a sair do mal, o primeiro monstro. Seria um sistema nacional e seria entregue às autoridades, que estariam até acima dos Estados Unidos. Então, irmão, preste atenção no que eu vou te dizer, porque o anticristo que eu vou te dizer vai aparecer. É o segundo monstro pela primeira vez, preparando o caminho para ele como Jesus, como João Batista preparou o caminho para Jesus. Da mesma forma, esta primeira vez preparará o caminho para a segunda, onde um grupo de nações receberá seu irmão, seu rei e seu Messias. Você ainda está aqui, e muitos ainda estão esperando por você, irmão de Jesus. Porque é assim que eles vão chamá-lo de Messias, infelizmente, principalmente em Israel. É por isso que ele diz que ele vem mais da sua família, que não recebe mais aqueles que acreditam nele, e que ele deu a eles o poder de serem chamados seus filhos. O grupo de países irmãos nem sequer está acima dos Estados Unidos, e é aí que o irmão diz que a guerra está a ser feita contra ele. O rei, de caráter severo, enfrentou outros reis e outras nações poderosas e a derrotou, sugerindo irmãos. Irmão, eu já te falei, talvez ainda não, mas está chegando a hora em que quase todos os países vão entrar. As mãos e a Bíblia contra a união dos tribunais islâmicos dizem isso. O rei do sul e o rei do norte. Você entende o que eu quero dizer? Eles já estão sentados na mesa da Palestina e de Israel, eles cessaram fogo, eles trocaram reféns, como diz a Bíblia. Agora Putin e Trump vão sentar, é a profecia bíblica, as mãos do rei do sul e do rei do norte vão sentar na mesa de Zelensky e Putin. Você entende o que eu quero dizer? Porque o rei do sul, nada mais, não é Putin. Nem Trump, não é assim. Não importa qual presidente vem, essas são doações. Mas os que assumiram a liderança neste momento são Trump e Putin e outros, como Netanyahu, Zelensky, o atual presidente do Irã, o presidente do Irã. Irmãos em diferentes países, irmãos na Palestina. Você me entende muito bem, porque o rei do Cie, o rei do norte, não quer dizer especificamente que duas pessoas são o país geográfico, mas também a cultura e o povo, o rei irmão, que também é o presidente, mas ele é o líder. Provavelmente Vladimir Putin não está lá por um momento, quem o substitui será substituído por outro. Isso não vai eliminar o fato de que eles vão continuar sendo o rei do norte, talvez irmão, eu acho. De certa forma, Putin conhece as palavras Ibus-1 até 1? Não, quero dizer que ele é o mais religioso. Não até certo ponto. Acredito que aquele que cumprirá essa profecia de uma forma intensa, de uma forma exagerada, com força, será aquele que o levará ao limite, A Irmandade vai levá-lo ao limite e ele vai tomar decisões fortes. Bem, o próprio Putin ou alguém que o substitui. Mas estou a falar do que é. Esta profecia é bem cumprida literariamente e espiritualmente, porque uma parte da palavra irmão é literal e a outra é analógica. Portanto, devemos ser claros sobre o cumprimento da palavra de Deus. Por exemplo, eu digo que a palavra de Deus nos ensina essas coisas e nós, como um povo de Deus, devemos estar vigilantes, porque quando isso acontece, é porque o fim está próximo. Muitas pessoas não querem entender isso, muitas pessoas não querem aceitar esse aviso, mas infelizmente, irmão, quando eles acordarem,
serão dias muito difíceis, serão dias muito fortes. Será um dia, irmão, as pessoas lamentarão, terão, a Bíblia diz, fome e sede, não comida ou bebida, mas a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus chamou para desaparecer, porque as mesmas palavras eu volto e repito, e eles julgarão o povo, porque eles não acreditam, eles vão procurar, a Bíblia não vai mais existir. Quando você abrir, quando Cristo vir e voltar para a palavra, a Bíblia vai ficar branca, porque quando Cristo voltar para a sua igreja, as pessoas que ficam, a Bíblia vai ficar branca, irmãos sem folhas, eles não vão aparecer, eles vão morrer de fome, eles vão ter casa, eles vão mandar erradicar, irmão, porque é um dos sistemas que o governo vai entrar. Eu repito, eles vão proclamar irmãos religiosos, eles vão proclamar pelo menos irmãos cristãos. Será que eles vão deixar aquela Bíblia, ou seja, minha teoria bíblica, que pelo que eu sei, vai haver uma aliança entre as religiões, irmão? Eles vão deixar isso voar? Eles vão deixar isso desaparecer? Esta é a minha teoria, eu tenho. E eles vão substituí-la por outra nova teoria, com muita besteira, completamente adulterada. Essa é a minha teoria bíblica, quero dizer, não é que eles realmente permaneçam em branco, é o que aconteceu. Eles vão fazer o irmão desaparecer, é praticamente um crime. Eles vão declarar crime, irmão, e fazer você andar com o livro que o irmão tem usado neste planeta há muito tempo, e será declarado crime. Assim como um crime irmão foi declarado um crime irmão antes de cometer um crime. Não há mais nada, você vai se declarar do lado oposto. Você sabe do que estou falando agora, irmão? É um crime você apontar as pessoas para o outro lado, irmão. É realmente um crime não aceitar isso. A inclusão progressiva que eles vendem ao mundo. Como é que os tempos mudaram? Então, o que garante que daqui a uns anos não vai ser crime, mano. Mas o que eles querem vetar é que você não se entende nos canais de TV, na TV popular, nas notícias populares. Quando você fala de Cristo, quando você menciona o nome de Cristo, eles colocam algo nele, né? Um fundo borrado para você não ver. O que garante que daqui a alguns anos eles não ficarão loucos e você diria, por que não, se vai desaparecer? Haverá um sindicato, e o primeiro a apoiar, irmão, será a grande prostituta. Qual é o irmão? O Vaticano está unido, irmão, e é isso que estou a dizer-te. Eu não estou falando bobagem, estou falando da revelação da palavra de Deus. Os outros não entendem, eles não entendem o nível da Bíblia, esse é o problema deles, mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, como Jesus disse, deixá-lo usar é o que ele quer ficar. Com seus ouvidos, você tem um que não tem, irmão. Nós, nos últimos 10 anos... No tempo passado você tem que deixar. Irmão, loucura, tem muito pânico lá, gente derretida, acredita em muita besteira, não. Donald Trump não é irmão, então eles querem bloquear sua atenção, para que quando o verdadeiro pecador verdadeiro aparecer, você saiba o que é. Ah, não é Tron, porque eu sei ler. Ah, não é barco ler. Mano, por favor, pare com essa loucura, mano. Tem gente que acredita, algumas pessoas acreditam, irmão, porque não leem a Bíblia. Esse papel... Você vai perceber, porque será um irmão e uma vez vai quebrar o recorde de irmão. O que esse personagem vai fazer? Vai quebrar recordes. Ele vai quebrar recordes em tudo, sobre a base, em tempo recorde. Ele vai trazer países baixos em tempo recorde. Ele vai trazer países econômicos prósperos em tempo recorde. Vai, irmão, até eu apontar. Em sua própria religião, eles vão inventar, eles vão fazer, eles vão reivindicar a mão, eles vão aparecer a Deus. Mas ele não é. Eles vão se parecer com Cristo, mas ele não é. Ele vai falar de uma paz fictícia. Ele vai trazer uma paz fictícia. Você acha que ele virá de repente? Diga não. Eu sou o anticristo, cristão, não irmão. Não alguém secreto, quase imperceptível, que espalha sua falsa religião, fingindo ser Cristo para falar de amor. Falar de amor. Irmão, ele irá convencer milhões de pessoas em todo o mundo e eles o seguirão. Você vê Muhammad, irmão. Muhammad vai viver à altura desse papel. Muhammad vai viver à altura desse papel. Você entende o que eu quero dizer? Então, irmão, você tem que ler a Bíblia. Você tem que perceber, Cristo vem. Cristo está na porta. Eu posso te dizer que esse personagem está perto. Mais perto do que você pensa, porque eles já estão preparando o caminho para ele. Se você não sabe, como diz o livro de Apocalipse, capítulo 12, a primeira besta foi ressuscitada do mar. Eu vi que ele desceu do mal. Eu vi que ele vinha do povo. O mal representa o povo. Muitas pessoas, eu vejo isso, essa figura desse bloco de nações se levantando no povo, porque vem do povo que está saindo, do país, do povo do sistema de nações. Deus te abençoe, Deus te abençoe. O fim está chegando. Vejamos o meu povo. Eles têm dias fortes e difíceis. Curta o vídeo,
Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal e compartilhe esse conteúdo em seus diferentes canais. Redes sociais, que Deus te abençoe de alguma forma, especialmente o Salão Me Segue, reze como Rosa Dionos no Facebook e trabalhe como Profeta Shalom Rosa Dionos no Instagram.